Olá para todos e todas, a gente vai começar mais uma aula de revisão. Hoje a gente vai revisar dois conteúdos que a gente estudou no passado, que foi expansão marítima, né? Expansão quando os europeus eles conquistaram os outros continentes do planeta, né? Encontraram, digamos assim, chegaram a esses outros continentes, e a conquista do nosso continente da América, como foi a chegada desses europeus ao continente americano, certo? Então, para a gente poder começar a entender essas viagens, elas eram viagens espetaculares. Não se tinha muitos conhecimentos científicos, né, sobre as navegações. Os navios, né, as caravelas, elas eram muito primárias, de madeira, com velas. As viagens, elas demoravam muito tempo e eram muito degradantes para esses navegadores. Eles ficavam muito tempo, a chance de morrer era muito grande. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar e lembrar. Mas os europeus, eles tinham um desejo de encontrar novas rotas comerciais que os levassem até o continente asiático, até a Ásia, que eram chamados nesse período de Índias. Nesse continente, na Ásia, nas Índias, que seriam hoje os países Japão, China, Índia e outros países do continente asiático, haviam produtos que despertavam o interesse dos europeus, que eram as especiarias, que eram os temperos, eram toda aquela coisa que dava sabor, que dava gosto à comida. Até hoje as especiarias elas são caras. Quando a gente vai ao mercado, que a gente vai naquela parte de temperos, os potinhos, né, os saquinhos, eles têm uma pequena quantidade de tempero e o valor, né, pelaquela pequena quantidade é alto, porque se você multiplicar pelo quilo, você vai ver que o quilo daquele produto, ele é bem caro. Então, se hoje que a gente tem, né, os avanços no transporte para trazer essas especiarias mais rápido, eles são caros, imagina isso lá no século XIV, século XIII, século XV, que não haviam essas facilidades. Então, o europeu sempre quis novas rotas. Os países que dominavam essas rotas comerciais eram países muito ricos nessa parte do comércio. Quem dominava nesse primeiro momento eram as cidades italianas, porque ficavam próximas do Mediterrâneo, e aí elas conseguiam fazer, né, parte da viagem pelo mar Mediterrâneo e a outra parte eles faziam por terra, atravessando, né, as cidades do Oriente Médio até chegar à Ásia. Só que no ano de 1453, uma cidade que era fundamental para esse comércio, que é a cidade de Constantinopla, ela foi invadida por um povo, os turcos otomanos, e esses turcos impediram que os navegadores italianos passassem por ali, dificultaram essa passagem. Então eles tinham que encontrar novas rotas comerciais. Ao mesmo tempo, países como Portugal, que já tinham se organizado, já tinham um rei forte mandando no seu país, e começaram a investir nas viagens, né, marítimas, começaram a investir em tecnologia para a navegação. Então vão começar a investir em mapas, vão começar a investir em instrumentos, né, que possibilitavam acompanhar, se localizar pelas estrelas, já que não tinha GPS, e isso vai fazer com que Portugal seja um dos pioneiros. O governo, né, o rei vai investir dinheiro nessa produção de conhecimentos, e aí vão haver esses avanços dentro da ciência náutica, né, da ciência das navegações. Isso vai fazer com que Portugal seja o pioneiro dessas navegações. Eles vão começar lá no século XV, vão começar saindo da Península Ibérica, né, de Portugal, indo para pequenos locais, e aí vão chegar ao continente africano, os países da África, a costa da África, né, que é a parte banhada pelo Oceano Atlântico, e aí eles vão parar e vão fazer várias colônias dentro do continente africano. Lembrando, gente, que nesse período também esses navegadores eles tinham muito medo, eles tinham pavor do mar.
O oceano era um local apavorante para esses navegadores. O oceano era um local desesperador para essas pessoas que viviam do mar. O Oceano Atlântico, por exemplo, ele era conhecido como Mar Tenebroso. Eles acreditavam que haviam grandes cachoeiras no horizonte, que haviam monstros marinhos, dragões, cobras, krakens que puxavam, haviam as sereias que iludiam os navegadores para poder devorá-los. Tudo isso fazia parte do imaginário desses navegadores europeus. E, ainda assim, esses portugueses eles começaram a colonizar, né, a colocar entrepostos, ou seja, pontos de apoio no continente africano. Os navegadores portugueses que vão ter mais destaque nesse período, primeiro vai ser Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias vai conseguir cruzar o extremo sul do continente africano, que é o que a gente chama que era chamado de Cabo das Tormentas, e que depois que Bartolomeu Dias passa por ali vai ser Cabo da Boa Esperança. Ali era um lugar onde esses navegadores acreditavam que tinham monstros marinhos, mas Bartolomeu vai perceber que na verdade eram uma camada grande de pedras, e aí a água do mar levava os navios para lá e acabavam quebrando esses navios. Então ele se afasta mais da costa e consegue cruzar aquele território. Vasco da Gama, né, que é até no hino do Vasco, né, do time Vasco da Gama aqui do Brasil, tem descrito que ele era um herói português, e de fato o Vasco da Gama vai ser um grande herói português, porque ele vai ser o primeiro que vai conseguir chegar ao continente asiático, a cidade de Calicut, e ele vai estabelecer o comércio entre a Índia, o continente asiático, e Portugal. E vai ser Vasco da Gama que vai tornar Portugal o país mais rico do mundo nesse período. E por fim, Pedro Álvares Cabral, que foi o que chegou aqui ao Brasil. Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, como eu falei com vocês no ano passado. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil no ano de 1494, 5 anos antes, né, 6 anos antes de Cabral chegar ao Brasil. Portugal e Espanha haviam assinado um documento chamado Tratado de Tordesilhas. No Tratado de Tordesilhas, No Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha dividiam os territórios que até então haviam sido encontrados, entre eles o continente americano, e um pedaço do continente americano pertencia a Portugal. Então Cabral veio com a missão de tomar posse desse território, que depois se tornaria o Brasil, e partir para as Índias. Aqui no Brasil, gente, Cabral ficou 10 dias. Nas Índias, né, no continente asiático, ele ficou mais de um ano comprando especiarias para depois levar para a Europa, para poder vender na Europa. Então, aquela história de que ele chegou aqui por um acaso, perdido, é tudo para poder deixar a história do Brasil um cadinho mais bonita, que eu não sei quem achou que isso era mais bonito. E o objetivo de Cabral era chegar ao continente asiático, era comercializar essas especiarias. Mas ele encontra o Brasil e a partir daí nós vamos ter o início da colonização do nosso continente. Na Espanha, as primeiras navegações vão começar no ano de 1492. O primeiro navegador que vai ter destaque vai ser Cristóvão Colombo. Ele vai conseguir o patrocínio da rainha Isabel de Castela e do rei Fernando de Aragão, e ele vai estabelecer uma nova rota comercial. Colombo, diferente das pessoas da sua época, acreditava que o planeta era redondo. A maioria das pessoas nesse período acreditavam que o planeta era plano, reto, plano igual essa tábua aqui. Colombo acreditava que era redondo. E aí ele vai propor para os reis da Espanha sair da Europa e dar a volta no planeta para chegar até as Índias. Só que ele não contava que no meio do caminho fosse ter o continente americano. E aí ele chega à América, jurando que ele estava chegando nas Índias, por isso que os nativos americanos são chamados até os dias de hoje de índios, porque foi batizado por Cristóvão Colombo, que achou que aqui eram as Índias. E aí eles vão estabelecer
as colônias aqui e a gente vai iniciar a conquista do continente. O continente americano, ele era repleto de nativos, que eu acabei de falar, que eram os índios, que eram grupos que moravam aqui. Na parte que foi conquistada pelos espanhóis, haviam grandes povos com grandes exércitos. Os principais deles eram os astecas, que ficavam na região do México, e os incas, que ficavam onde hoje seria o Peru, a Bolívia, aqui na América do Sul. Eles tinham um exército organizado, com milhares de pessoas morando naquele território. Os europeus, os espanhóis, eles vão mandar pessoas para virem aqui para conquistarem esse território, o início da conquista. E aí quem vai conquistar o Império Azteca vai ser um homem chamado Hernán Cortés. Cortés vai usar de várias artimanhas para conseguir conquistar os astecas e ele consegue. Ele vai conseguir, com 400 homens, conquistar o exército azteca de 500 mil. Por quê? Quando esses europeus chegam aqui, gente, eles vêm cheios de doenças. E aí esses índios não tinham contato com essas doenças e aí eles morrem aos milhares, que é mais ou menos o que está acontecendo com o novo coronavírus hoje. O nosso organismo ainda não tem anticorpos para deter o coronavírus, porque é um vírus novo. Por isso que tem pessoas saudáveis que estão morrendo, enquanto outros sobrevivem. Não tem como você saber qual vai ser o organismo que vai sobreviver e o organismo que não vai aguentar em relação ao coronavírus, porque o vírus é novo e ainda não se sabe como que ele funciona dentro do nosso organismo. E aí as doenças vão matar muitas pessoas. Os índios achavam que esses europeus eram deuses, e aí eles vão... Os índios achavam que esses europeus eram deuses, então eles vão fazer tudo que os europeus queriam, com medo desses europeus. Os europeus tinham armas de fogo, revólveres, canhões, e aí só o barulho do canhão assustava os índios. O índio não conhecia arma de fogo, não conhecia a pólvora, não conhecia o revólver, não conhecia o canhão. Então, uma espada contra um canhão, eles achavam que o canhão era um dragão que cuspia fogo. O índio não conhecia o cavalo. O cavalo não é um animal nativo do continente americano. Veio para cá com os europeus. Então, eles achavam que o cavalo era um animal sagrado, que era um deus. Tudo isso colaborou para que Cortés derrotasse o Império Azteca. Da mesma maneira que Francisco Pizarro, o Império Inca, também conseguiu derrotar. Com poucos homens, 80 homens, derrotou o exército o exército Inca com 85 mil homens. E aí a gente vai ter a conquista do continente americano. Aqui no Brasil, os portugueses vão mandar as primeiras expedições para conhecer o território. A princípio, o território brasileiro não despertava o interesse dos portugueses. Então, o que o Portugal vai fazer? Portugal vai estabelecer um comércio com os indígenas, que era o comércio de pau-brasil, que a gente chama de escampo. O índio dava a madeira e, em troca, o português dava objetos de pequeno valor, espelho, pente, e aí vai começar esse vínculo entre os grupos indígenas e os portugueses, que vai durar de 1500 a 1530. E aí depois Portugal vai se interessar pelo Brasil, mas nesse momento não havia interesse. E aí o continente americano vai começar a ser colonizado pelos europeus. A América não foi descoberta porque ninguém descobre algo aonde alguém já mora. Não foram os índios que descobriram a América, porque os índios já moravam aqui, e os europeus, nem Colombo, nem Cabral, descobriu nada, porque aqui já haviam moradores, ok? Qualquer coisa, chama no privado. Espero que vocês tenham entendido. Beijinhos, até a próxima aula.